Se você entende um pouco de futebol e assistiu a estreia do Brasil na Copa do Mundo, você tem um pouco de noção do porquê o Endrick não foi selecionado para jogar o jogo. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar mais um motivo para pensar. Em menos de uma hora após o término do jogo, uma teoria tomou conta da internet brasileira. Endrick não jogou por causa de um tênis. Parece um pouco de exagero, né? Parece torcedor revoltado procurando algum culpado. Mas quando você começa a puxar esse fio, encontra um contrato de 1 bilhão por ano. Encontra uma CPI no Congresso Nacional. Encontra o FBI investigando a CBF. E também encontra um padrão que se repete desde 1996. Esse vídeo não é sobre um jogador no banco. É sobre como o futebol brasileiro funciona por trás das quatro linhas. E eu te prometo, seja você Nike, Adidas ou nem aí para patrocínio, quando você terminar de ouvir isso que eu vou te falar, vai assistir aos próximos jogos do Brasil de um jeito completamente diferente. Vamos começar por partes. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa voltar para novembro de 2023. Endrick tinha só 17 anos, ainda jogava no Palmeiras, mas já estava anunciado como reforço do Real Madrid. E 3 gigantes de material esportivo bateram na porta dele: Nike, Adidas e Puma. Todas ofereceram mais dinheiro do que a empresa que ele escolheu. Endrick disse não para 3 empresas, para as 3, e assinou com a New Balance, uma marca que no futebol é praticamente irrelevante comparada a gigantes. Por quê? Primeiro, contrato mais curto. Nike, Adidas e Puma ofereceram entre 8 e 10 anos de vínculo. A família de Endrick não quis prender a imagem dele por tanto tempo e preferiu reavaliar, em 4 anos e meio. Segundo, e esse aqui é o ponto principal, tá? A New Balance prometeu fazer dele o rosto global da marca, não mais um atleta patrocinado, o rosto, uma linha de produtos com o nome dele, participação nos lucros, igual o Michael Jordan fez com a Nike nos anos 80. É o tipo de acordo que nem Neymar, nem Ronaldo, nem Messi tiveram com suas marcas. E tem mais um detalhe que praticamente ninguém observa aqui e nem comenta. Parte dos lucros da linha Endrick vai para projetos sociais, reforma de quadras, apoio a comunidades. Era e é um acordo construído com cuidado de longo prazo. Endrick assinou com a New Balance até 2028 e virou a maior aposta de marketing pessoal da marca no futebol mundial. Até aqui, é só a história de um garoto de 17 anos tomando uma decisão de carreira inteligente. Mas tem um detalhe aqui que muda tudo. A Nike não é só uma marca que Endrick recusou. A Nike é a patrocinadora da seleção brasileira e você sabe disso. E quando eu digo a patrocinadora, eu não estou falando de uma logo na camisa. Eu estou falando do maior contrato de patrocínio esportivo da história do futebol de seleções. Maior que a Alemanha, maior que França, maior que qualquer um. E para você entender o tamanho disso, eu preciso te mostrar 3 números. A Nike patrocina a seleção brasileira desde 1996, quase 30 anos. O contrato anterior, assinado em 2007 pelo Ricardo Teixeira, e guarda esse nome aqui porque ele vai voltar depois, rendia à CBF cerca de 35 milhões de dólares por ano, cerca de 190 milhões de reais. Para comparar, a Nike pagava 55 milhões de dólares por ano para a França, 42 milhões para a Inglaterra. O contrato do Brasil já estava, segundo a própria CBF, completamente defasado. Aí, em 2024, a CBF entrou em negociação pesada, recusou a primeira proposta da Nike. A Adidas, sabendo disso, sinalizou que pagaria os mesmos 100 milhões de dólares que a Alemanha recebe, com 10 anos de contrato. A Puma também entrou na disputa. Por um momento, pela primeira vez em quase 30 anos, existiu a possibilidade real da seleção brasileira vestir outra marca. Aí, em dezembro de 2024, o resultado saiu. A Nike renovou o contrato até 2038, 100 milhões de dólares fixos por ano, cerca de 600 milhões de reais, mas com royalties, bônus e variáveis, o valor pode chegar perto de 1 bilhão de reais por ano. É o maior contrato da história da CBF. O maior contrato de fornecimento esportivo envolvendo qualquer seleção do mundo. Supera até o acordo da Alemanha. A Nike vai estar na camisa do Brasil masculino, feminino, sub-15, base, futsal, beach soccer, absolutamente tudo pelas próximas 4 Copas do Mundo masculinas. 2026, que é a atual, 2030, 2034, 2038. Agora vamos voltar para o Endrick. Endrick, o jogador mais valioso e mais promissor da nova geração da seleção, na minha visão. Ele é o rosto global de uma marca que é literalmente concorrente direta
da empresa que paga perto de R$ 1 bilhão por ano para a CBF. Coincidência? Talvez, mas a história da CBF com a Nike não tem muito espaço para coincidências. E aqui é onde esse vídeo deixa de ser sobre tênis, porque essa não é a primeira vez que a relação entre Nike e CBF vira escândalo nacional. Em 99, o Congresso Brasileiro abriu uma investigação oficial sobre esse contrato. E em 2015, foi o FBI dos Estados Unidos que entrou em campo. Em 1999, o Congresso Nacional abriu o que ficou conhecido como a CPI da Nike. A investigação girava em torno do primeiro grande contrato entre Nike e a CBF, fechado nos anos 90. Entre as acusações mais graves, estava de que Ronaldo Fenômeno, que era o garoto propaganda global da marca, teria sido pressionado a jogar a final da Copa de 98, mesmo passando mal horas antes da partida. A CPI nunca chegou a punições definitivas, mas ficou marcada como o primeiro grande sinal de que patrocinadores tinham grande influência e influência além do que qualquer torcedor imaginava. 16 anos depois, em 2015, a história voltou, só que dessa vez não foi o Congresso Brasileiro, foi o FBI. Como parte da mega investigação que ficou conhecida mundialmente por derrubar dirigentes da FIFA, a operação que prendeu cartolas em hotéis de luxo na Suíça, o FBI apontou irregularidades específicas no contrato entre a Nike e a CBF. A acusação, Ricardo Teixeira, o mesmo nome de contrato de 2007, e a empresa Traffic, que intermediava negócios da confederação, teriam recebido propina da gigante americana para garantir a renovação do contrato. Pensa nisso. O mesmo contrato que hoje vale perto de R$ 1 bilhão por ano já foi alvo de uma CPI no Congresso e de uma investigação do FBI. E ainda assim, 30 anos depois, é a Nike que continua lá. Maior, mais cara e mais presente do que nunca. Agora, soma isso tudo com o Hendrick. Eu não estou dizendo aqui que a Nike ligou para o Ancelotti e disse: não escala o moleque da New Balance. Não existe isso. Repito, não existe qualquer prova pública de que isso tenha acontecido. Mas existe uma coisa que toda empresa que paga quase 1 bilhão por ano sabe fazer muito bem. Influência não precisa ser uma ligação direta. Às vezes, é só o ambiente. Vamos agora voltar aos fatos do jogo. Brasil 1-1 com Marrocos na estreia da Copa, resultado muito abaixo do esperado. E Hendrick, o jogador mais badalado da nova geração, artilheiro recente no Lyon em jogos decisivos, ficou os 90 minutos no banco. Nas redes sociais a reação foi imediata, e a pergunta que mais se repetiu foi exatamente essa: será que tem a ver com o contrato dele? Para ser justo com os dois lados, existem explicações puramente técnicas, sim. Ancelotti pode preferir um perfil de jogador diferente para esse sistema. Hendrick pode estar fisicamente atrás de outros atacantes depois da temporada no Lyon. Times grandes geralmente preferem cautela na primeira partida de um Mundial. Tudo isso é verdade. E tudo isso pode ser sozinho uma explicação completa. Mas existe uma outra verdade que não depende de teoria nenhuma. O ambiente em volta da seleção brasileira é há décadas o ambiente onde os patrocinadores têm peso. Não no apito do juiz, não na escalação diretamente, mas na cultura, nas prioridades, nas conversas de bastidor que nunca chegam ao microfone. Quando o maior patrocinador da história da CBF paga 100 milhões de dólares por ano e o jogador mais promissor do time é o rosto global da concorrente, qualquer decisão técnica vira automaticamente uma decisão política, mesmo que na prática não seja. Porque no Brasil, depois de 99 e depois de 2015, ninguém mais dá o benefício da dúvida para a CBF de graça. E aqui está a parte mais interessante de tudo isso. Independente de qual seja a verdade sobre o banco de reservas, Hendrick já ganhou. Vamos pensar nos incentivos de cada lado. A Nike não precisa que Hendrick jogue mal. A Nike precisa que o Brasil vença, porque é a marca que está estampada na camisa de quem está na Copa do Mundo em todas as seleções de base até 2038. A New Balance não precisa que Hendrick seja titular o tempo todo. A New Balance precisa que quando ele entrar, ele decida o jogo. Porque cada gol de Hendrick com a chuteira dourada da New Balance numa Copa do Mundo vale, em exposição de mídia global, mais do que qualquer campanha publicitária que o dinheiro pode comprar. E foi exatamente isso que aconteceu em 2023, na primeira vez que Hendrick jogou pela seleção com a chuteira nova. Ele marcou. E a imagem rodou o mundo em minutos. Então, talvez a pergunta certa não seja
por que Endrick ficou no banco? Talvez a pergunta certa seja o que vai acontecer na primeira vez que ele entrar em campo. Porque se ele marcar, e a história recente sugere que ele tende a marcar em momentos grandes, a New Balance vai ter, de novo, o momento mais valioso da história recente da marca no futebol. E de graça, sem pagar um centavo de mídia. E a Nike, pura e simplesmente, vai continuar recebendo perto de 1 bilhão por ano. Porque o contrato dela não depende de qual jogador marca o gol. Depende só do Brasil estar lá, até 2038. Então vou te fazer de novo a pergunta que eu fiz no início. Endrick ficou no banco por causa da New Balance? Provavelmente não diretamente. Mas a pergunta em si, o fato de que milhões de brasileiros pensaram nisso em segundos, mostra o tamanho da sombra que esses contratos jogam sobre o futebol que a gente assiste. Perto de 1 bilhão de reais por ano, até 2038, uma CPI em 99, o FBI em 2015, e agora o jogador mais promissor da seleção, vestindo a marca errada, ou a marca certa, dependendo de quem você pergunta. Esse não é mais o futebol que rola dentro de campo, é o futebol que rola por trás dele, e na minha humilde opinião, é hora de prestar mais atenção nos dois. Se esse vídeo abriu um pouco a sua cabeça para um lado da Copa que você não estava acompanhando, deixa o seu like, se inscreve no canal. É assim que esse tipo de conteúdo continua sendo feito. Me conta nos comentários. Você acredita que o patrocínio influencia a escalação ou acha que isso é só teoria de torcedor revoltado? Se inscreve no canal, porque essa Copa vai ter muito mais histórias como essa ainda. E eu vou te contar todas. Até o próximo vídeo.